Esse louvor, ele retrata muito bem o que nós vamos falar hoje, o que o Espírito Santo falará aos nossos corações hoje. Nós falaremos sobre em tudo dar graça. Amém? Diga em tudo dar graça. É difícil dar graça em tudo, né? Quem que fica dando graças a Deus com todos os problemas que nós passamos, com todos os problemas que nós vivemos? Às vezes parece que a vida, parece que há um combinado que a gente não sabe com quem ou como, que as coisas elas vêm acontecendo de uma maneira extremamente estrondosa nas nossas vidas. E aí vem a doença, vem o desemprego, vem o problema no casamento, vem o problema com a família, vem os problemas emocionais, internos, tudo parece que às vezes decide acontecer na mesma época, no mesmo momento. Mas a palavra do Senhor, ela nos exorta, mas ela também nos traz esperança, ela também nos traz renovação de fé aos nossos corações. Mas quando nós dizemos em tudo dar graça, preste bem atenção nisso que eu vou falar para você. Nós não estamos dizendo que você recebeu um diagnóstico ruim, você vai dizer graças a Deus. O carro quebrou, você vai dizer graças a Deus. O filho está num caminho meio torto, você vai dizer graças a Deus. O casamento está indo para a separação, você vai dizer graças a Deus. Não é sobre nós vivermos uma gratidão rasa, porque hoje a palavra gratidão, ela se tornou até um cumprimento, né? As pessoas vivem dizendo gratidão, gratiluz, grate isso, grate aquilo, mas na verdade o coração da pessoa está cheio do contrário daquilo que ela vive dizendo com a sua boca, ingratidão. Mas quando nós dizemos dar graça, nós estamos dizendo que nós louvamos ao Senhor e bendizemos ao Senhor pela vida que Ele nos proporciona, ainda que seja uma vida cheia de altos, o que, gente? E baixos. A gente vai viver dias difíceis, a gente vai viver dias doídos, dias preocupantes, dias angustiantes. Às vezes esses dias, eles não serão apenas dias, serão meses, às vezes serão anos, mas nós precisamos nos lembrar de alguns pontos que nós vamos trazer aqui hoje na mensagem. Mas primeiro vamos para o texto. 1 Tessalonicenses, espera aí que eu não abri a minha Bíblia. Eu vou ler no telão com você. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nós iremos ler a partir do versículo 18. Vamos iniciar, né? Por 1 Tessalonicenses, porque depois nós iremos ler alguns outros textos. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Olha, diz assim, eu vou ler aqui na minha Bíblia, você lê aí na sua, ou então você lê pelo telão. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, o que, gente? Em Cristo Jesus. Veja, nós temos aqui uma orientação. O que nós temos aqui? Uma orientação, é um direcionamento, é o apóstolo Paulo dando um direcionamento, mostrando um caminho diante de toda e qualquer adversidade que nós, como igreja, como filhos e filhas do Senhor, possamos enfrentar. Então, o versículo 18, que é o versículo de início da nossa mensagem, ele começa dizendo: deem graça em todas as circunstâncias. Geralmente, o que nós tendemos a fazer? Dar graça somente quando as coisas boas acontecem. A gente compra um carro, a gente diz glória a Deus. A gente é curado de uma enfermidade, a gente diz glória a Deus. A gente tem uma família restaurada, a gente diz glória a Deus, graças a Deus, obrigado, Senhor. Mas quando as adversidades, elas começam a se intensificar nas nossas vidas, nós começamos a recuar. O que a gente começa a fazer? Ou seja, dar para trás, andar passos para trás com relação à nossa fé em Deus. A gente começa a titubear naquilo que nós dizemos que acreditamos no Senhor. Mas veja, se o apóstolo Paulo está nos direcionando, nos orientando a dar graça em toda e qualquer circunstância, envolve nós darmos graças ao Senhor, não às circunstâncias também quando as coisas não vão bem. Veja, eu quero que você preste muita atenção nisso. Não é dar graças por causa das coisas ruins que acontecem na sua vida. Não é isso. Isso é masoquismo, tá? Jesus não quer que você seja masoquista. Não. Ele quer que você dê graça
a Ele pelo cuidado dEle com a sua vida, pelo cuidado dEle com a sua família, pelo cuidado dEle com você como filho e filha dEle. Nós viveremos dias difíceis, mas nos dias difíceis o Senhor não nos abandona. O Senhor não te abandona quando você perdeu o seu emprego, o Senhor não te abandonou quando você recebeu um diagnóstico ruim, o Senhor não te abandonou quando você viveu um momento difícil na sua família, o Senhor não te abandonou quando você chegou no momento na dor mais difícil e aguda da sua vida. Ele não te abandonou, e é justamente por Ele não ter te abandonado que a palavra do Senhor nos direciona e nos orienta a darmos graças ao Senhor. Não é graças a Deus que o carro quebrou, é graças a Deus que o Senhor está comigo mesmo com o carro quebrado. Graças a Deus que o Senhor está comigo mesmo com a minha família indo mal. Graças a Deus que o Senhor está comigo mesmo comigo tendo recebido esse diagnóstico ruim que eu recebi. Quem está compreendendo? É louvar ao Senhor e confiar que o Senhor está conosco mesmo quando os caminhos estão íngremes, ou seja, os caminhos estão dificultosos. Nós precisamos nos lembrar que o Senhor está conosco. Se nós não lembramos que o Senhor está conosco, nós passaremos a culpar ao Senhor por causa das adversidades e dos problemas. E aí é onde está o grande problema, igreja. Não perca a sua atenção do que nós estamos falando. É aí onde está o grande problema. Nós culparmos ao Senhor por causa das nossas adversidades. Veja, primeiro de tudo, nós enfrentamos provações. Quem aqui enfrenta provações? Deixa eu ver se... todo mundo. Graças a Deus que eu não estou sozinha, que tem uma gama de gente aí passando por uns dias bem apertados. Amém. Glória a Deus. Nós passamos por provações, mas nós precisamos, veja, dar graças ao Senhor porque Ele é bom. Diga, Deus é bom. Deus é bom. Às vezes, durante as adversidades que nós enfrentamos, nós nos esquecemos que o Senhor é bom. Porque nós estamos com um diagnóstico ruim, com uma família destruída, um casamento à beira do divórcio, problemas financeiros, problemas familiares, e aí a gente fica imerso em todos esses problemas e nós nos esquecemos que o Senhor é bom, que o Senhor é bom e Ele não muda. Nós mudamos, nós oscilamos em quem somos, na nossa personalidade, na nossa fé, mas o Senhor permanece o mesmo. Então, independente do que esteja você passando, o Senhor continua sendo bom. E as circunstâncias difíceis não mudam a bondade de Deus para conosco. Ele continua olhando com misericórdia para você. Ele continua olhando com amor para você. Ele continua preocupado, sim, com o seu bem-estar, porque o Senhor, Ele quer que estejamos bem. O Senhor sofre com o nosso sofrimento. Eu sei que às vezes a imagem que as pessoas passam e pregam a respeito de Deus é de um Deus indiferente, mas veja, Deus, Ele não é indiferente. Com a sua dor e com o seu sofrimento, Ele sofre junto com você, porque Ele é o que, gente? Bom, o Senhor é bom, e a bondade dEle não é a bondade que eu e você temos, não, a nossa bondade, ela é movida pelas ações dos outros. A gente é bom com o outro se a gente acha que o outro merece que sejamos bons, não, o Senhor, Ele é bom conosco mesmo quando nós não merecemos que a sua bondade seja estendida sobre as nossas vidas. E aí, pensando nisso, nós precisamos nos lembrar e dar graças ao Senhor, porque Ele nos remiu dos nossos pecados com o seu sacrifício na cruz. Hoje você pode ser uma pessoa redimida, hoje eu posso ser uma pessoa redimida por causa do sacrifício dele na cruz por mim e por você, porque ele levou todos os pecados dele, todos os pecados da humanidade na cruz. Então eu preciso dar graças ao Senhor. Os dias são difíceis, os momentos são dolorosos, mas ei, não se esqueça daquilo que excede o nosso entendimento. O seu problema, a sua dor, o seu sofrimento, ele cabe na caixa do seu entendimento. Mas quando nós lembramos que o Senhor é bom e que por causa do sacrifício dele na cruz, hoje podemos ser redimidos dos nossos pecados, por isso também nós podemos dizer graças ao Senhor.
Nós podemos também, em meio ao momento de dor e sofrimento, dar graças ao Senhor por causa da igreja dele, do corpo de Cristo. Porque com o corpo de Cristo eu me uno a outras pessoas que também sofrem. Por causa do corpo de Cristo eu me uno também a outras pessoas que estão vivendo dias difíceis. E eu me uno com essa pessoa em oração, em comunhão com o Senhor, para que eu seja fortalecido, para que essa pessoa seja fortalecida. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Você veio, você se deslocou da sua casa, talvez com o seu coração extremamente pesado e angustiado, mas aqui você está junto, ao lado de pessoas que estão com o coração tão doído e angustiado como você. E juntos nós louvamos e bendizemos ao Senhor, porque Ele é bom. Nós não estamos aqui por causa da nossa bondade, nós não estamos aqui por causa do que queremos ou pensamos que merecemos ou que precisamos. Nós estamos aqui porque o Senhor, Ele nos carrega em seus braços e nos traz até a sua casa para que sejamos fortalecidos por Ele. É tudo Ele quem faz. Dê graças ao Senhor, louve a Ele. Nós podemos também dar graças a Ele por causa do poder da oração. Ei, deixa eu te lembrar. A oração, ela tem poder sim em suas ações. Sabe por quê? Não é que a oração, ela tem poder para mudar as ações de Deus. Não é isso. Mas é que a oração, ela te leva a ter um relacionamento com o Senhor. A oração te leva a expressar para o Senhor, que é aquele para quem você deve expressar as suas dores e os seus sofrimentos. E quando você expressa as suas dores e os seus sofrimentos ao Senhor, Ele traz refrigério para a sua alma. Então nós podemos dar graças ao Senhor, porque temos a possibilidade de nos conectar com Ele através da oração. Mas Luana, o que é a oração? É o diálogo. A oração é a palavra sendo direcionada para o seu Salvador. Quantas vezes você cansado, você cansada, você exausto da vida, dos problemas, das angústias que a vida vem te causando, das perseguições que você vem sofrendo, você vai dialogar com aquele ou aquela que não pode fazer nada por você. Aí você chora para ele, você chora para ela, e você se esquece que você tem livre acesso. O que você tem, gente? Livre acesso àquele que pode trazer refrigério para a sua alma. Mas sabe por que geralmente nós não vamos até o Senhor? Porque nós queremos ir ao Senhor com o pensamento de que Ele tem que resolver o nosso problema naquele momento que nós formos falar com Ele. E me desculpa, mas às vezes o seu problema não vai ser resolvido com 1, 2, 3, 4, 5 orações. Mas eu te garanto que vai vir refrigério para a sua alma. Eu te garanto que o Senhor vai trazer renovação de fé e esperança para o seu coração, para que você continue a sua caminhada. Não é sobre o problema ser resolvido, não é sobre o milagre acontecer, é sobre você ter a capacidade dada por Deus para você falar com Ele e Ele renovar a sua fé. Sempre será sobre isso. Nós podemos também dar graças ao Senhor diante das provações por causa da bondade de Deus, porque as dificuldades trazem crescimento e desenvolvimento para nós. Deixa eu te fazer uma pergunta, você é a mesma pessoa que você era há 5 anos atrás? Bom dia, igreja. Vocês estão aqui? Então tá bom. Então eu vou te dar mais uma chance para você responder a minha pergunta. Você é a mesma pessoa que você era há 5 anos atrás? Não. E você é um ser humano hoje amadurecido, desenvolvido em suas ações, em seus pensamentos, eu te garanto, por causa das poucas e boas que você já passou nessa vida. Sim ou não? Sim. Pois é. Porque o sofrimento, ele nos amadurece e ele traz humildade aos nossos corações. Porque quando nós vivemos o sofrimento, nós colocamos em pé de igualdade com todos que estão à nossa volta. Aí a gente entende que nós não somos superiores a ninguém. Mas o sofrimento traz crescimento. O sofrimento, ele traz para nós desenvolvimento. A gente pode ver isso em Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao 4. Tiago nos ensinando isso, que nós podemos ser desenvolvidos em nossas ações por causa das nossas dores e sofrimento.
Mas nós também podemos dar graça ao Senhor por causa da promessa do céu, do dia em que não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais enfermidades, porque nós nos encontraremos com o nosso Senhor. Vocês percebem que não é só sobre orar e o problema ser resolvido? Você percebe que não é só sobre você colocar diante de Deus as suas preocupações e Ele, como um passe de mágica, resolver os seus problemas? Não é só sobre isso. É sobre uma vida de dor e sofrimento, mas com o Senhor derramando a sua graça e a sua bondade sobre as nossas vidas todos os dias. E sabe por que Deus também é bom? Porque Ele derrama sobre nós a sua fidelidade e a sua proteção. O Senhor, Ele guarda as nossas vidas e Ele cuida de nós em meio às provações. Então, primeiro de tudo, nas provações, dê graças, porque Ele é bom e a bondade dEle não muda. Segundo, nas provações, dê graça por causa da misericórdia do Senhor. Abra sua Bíblia em Salmos 106, por favor. Olha que bênção. O capítulo 106 do livro de Salmos, versículo 1, diz assim: aleluia, deem graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para o quê, gente? Para sempre. O amor do Senhor, ele não tem um prazo de validade. A misericórdia do Senhor não tem um prazo de validade. Ela dura para sempre. Então hoje você acorda e a misericórdia do Senhor é renovada sobre a sua vida. Amanhã você acordará e mais uma vez a misericórdia do Senhor será renovada sobre a sua vida, porque Ele é misericordioso. Mais uma vez eu quero te lembrar, não é sobre você orar, pedir e acontecer. É sobre você estar no momento difícil, você falar com o Senhor, se lembrar que esse Senhor é misericordioso e compassivo e esse mesmo Senhor fortalecer você e trazer renovação de fé ao seu coração. Porque as dificuldades, elas vão existir. Meu amigo, deixa eu te lembrar de uma coisa, você já nasce chorando. E se você não chora, você ainda leva uma palmada, porque você tem que chorar, para ter garantia de que você nasceu saudável. O médico já quer saber logo como está o seu pulmão, então você já nasce chorando. A vida não é um morango, a vida não é um pudim, vai ficar uma coisa bem dificultosa mesmo, conforme você for crescendo, conforme você for amadurecendo, mas o Senhor é bom. E a misericórdia dele se renova sobre as nossas vidas todos os dias, e eu preciso louvar ao Senhor por isso. Deus, eu perdi, mas eu te dou graças porque eu tenho o Senhor. Deus, eu recebi esse diagnóstico, mas eu te dou graça porque eu tenho o Senhor. Deus, a minha família não vai nada bem, mas eu te dou graça porque eu tenho o Senhor. Porque ainda que você perca tudo, gente, o Senhor permanecerá na sua vida. Ainda que todos te virem as costas, o Senhor permanecerá na sua vida, porque Ele é fiel. A fidelidade dEle não muda por causa da nossa infidelidade diante dEle. Ele permanece o mesmo. Então, eu preciso dar graças, porque Deus é doador de todas as coisas boas. Você está vivendo dias difíceis, sim, mas lembre-se também daquilo que é bom, que também tem acontecido em sua vida. Vamos lá, vamos fazer aquele exercício que geralmente a gente faz. Puxa o ar aí, bem fundo. Solta. Olha que delícia. Você está com um aparelho para respirar? Não, você consegue fazer isso naturalmente. E louvado seja o Senhor por isso. Porque aquilo que é bom, que há nas nossas vidas, provém do Senhor. Bate os seus pezinhos aí no chão, vai. Bate. Levanta os bracinhos, deixa eu ver se você está firme e forte. Vamos, gente, você tem saúde? Aê! Pois é, você faz isso porque o Senhor te dá graça para você estar firme diante dEle.
Nesse exato momento, tem gente que respira com a ajuda de aparelho. Nesse exato momento, tem gente que não tem força para dar essas batidinhas no chão que você deu. Nesse exato momento, tem gente que para tomar um banho precisa de ajuda, para comer alguma coisa precisa de ajuda. Tem gente que não tem mais nem a possibilidade de ser alimentado com a ajuda de alguém. Ela está recebendo uma dieta intravenosa, ou seja, uma medicação somente para dar um gás a mais na saúde dela, porque ela por ela mesma não consegue mastigar, engolir e fazer coisas básicas como eu e você conseguimos. Então nós louvamos ao Senhor, porque o que há de bom na nossa vida provém dEle. Nós também podemos dar graças ao Senhor nas provações, porque Ele é o nosso auxílio. Olha que glorioso. O Senhor é o nosso auxílio. Abra sua Bíblia em Salmos 46:1. Só você voltar aí alguns versículos. Eu amo esse versículo. Olha, veja, diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente aonde? Na adversidade. Ei, deixa eu te lembrar aqui de uma coisa rapidinho que talvez você tenha se esquecido. Quando você pede um socorro, Deus não vai correndo. Ai, deixa eu socorrer o seu José, porque o seu José está precisando de ajuda. Não. Quando o seu José pede socorro, Deus já está lá. Porque Ele é o auxílio sempre o quê? Presente. Na alegria, o Senhor está presente. Na tristeza, o Senhor está presente. Então, quando você diz, Deus, eu preciso de ajuda, Ele já está lá. Quando você diz, Deus, eu estou cansado, Ele já está lá. Porque Ele é auxílio sempre presente. E por isso nós devemos dar graças a Ele, porque isso é misericórdia. Ele não precisaria estar presente nas nossas vidas. Ele não deveria, inclusive porque nós não somos dignos. Mas mesmo nós não merecendo, Ele permanece sempre presente nas nossas vidas. Ele é auxílio. Você está precisando ser renovado? Vai para Ele. Você está precisando ser fortalecido? Vai para Ele, porque Ele é auxílio. Nós podemos também dar graças ao Senhor, porque Ele já tem uma casa preparada para nós. Nós podemos dar graças ao Senhor porque nós não somos daqui, nós estamos de passagem, de passeio, peregrinando, e Ele já tem uma casa preparada para nós. Então, ainda que tudo aqui nessa terra não faça sentido, ainda que tudo aqui nessa terra seja dificultoso, dolorido, penoso para mim, eu me lembro que eu tenho uma casa guardada, reservada pelo meu Senhor, para o dia em que eu me encontrarei com Ele em glória. Deem graças ao Senhor, louve a Ele, porque a bondade e a misericórdia dEle é eterna e não muda. Terceiro, nas provações nós podemos dar graça também, porque nós somos bem-aventurados. Diga, eu sou bem-aventurado, você é bem-aventurado. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Eu vou ler com você do versículo 3 ao versículo 10. Veja. Bem-aventurado os pobres em espírito, pois dele é o quê? O reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão. Bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a quem, gente? Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos. E bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. O reino dos céus é nosso, reservado e guardado pelo nosso Senhor para as nossas vidas. Então dê graças ao Senhor por isso. Louve ao Senhor por isso. Não é sobre os problemas, é sobre quem está com você quando os problemas vêm.
É sobre isso, porque o problema vai vir, a dor vai vir e às vezes vai perpetuar. Às vezes são dores e dificuldades que vão perpetuar. Me desculpa, mas eu não vou enganar você e passar uma falsa esperança para você. Às vezes a dor e o sofrimento vai perpetuar, mas lembre-se, é sobre o Deus que caminha ao teu lado durante essas dores e essas adversidades. Eu já vou encerrar, mas eu quero te lembrar de algo. Quando nós estamos não dando graças ao Senhor e culpando ao Senhor, ou então culpando a vida por causa das dificuldades que nós vivemos, é porque nós estamos ocupando a nossa mente com o que não deveríamos ocupar. Lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, vai aparecer aqui no telão, diz o que de fato nós deveríamos ocupar a nossa mente. Eu quero te lembrar disso, para você sair daqui munido, para você ir contra aquilo que vem sendo como seta ruim para a sua mente e para o seu coração. Olha esse direcionamento também do apóstolo Paulo. Finalmente, irmãos, tudo que for o que, gente? E for o que também? Tudo que for? Tudo que for? Tudo que for? Tudo que for. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pode perceber, quando nós estamos ingratos com a vida, quando nós não estamos dando graças ao Senhor, é porque estamos ocupando a nossa mente com tudo que é o contrário ao que está nesse texto. A gente ocupa a nossa mente com impurezas, a gente ocupa a nossa mente com a inveja, a gente ocupa a nossa mente com a lascívia, a gente ocupa a nossa mente com as coisas ruins que acontecem na nossa vida, a gente fica pensando o tempo todo nas coisas ruins e dificuldades que estamos vivendo. Aí, como que a gente vai dar graças ao Senhor com a nossa mente ocupada com essas coisas? Para que eu dê graças ao Senhor, eu preciso pensar no que é verdadeiro, nobre, ou seja, que é digno e grandioso. Eu preciso pensar no que é correto, eu preciso pensar no que é puro, eu preciso pensar no que é amável e no que é de boa fama. Se o meu coração, se a minha mente não estiver preenchido com essas coisas, vai ser um parto eu dar graças ao Senhor. Porque não vai fazer sentido para mim dar graças ao Senhor em meio às dificuldades. Ah, mas quando eu ocupo a minha mente com isso aqui, e eu entendo que eu tenho que estar munida do que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável e de boa fama, eu louvo ao Senhor, mesmo em meio às adversidades. Mas lembrando, não é louvar ao Senhor porque o carro quebrou, é louvar ao Senhor porque ainda que o carro quebre, o Senhor está comigo. Amém, igreja? Quem compreendeu a mensagem? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.